Vocês já viram a comunidade no Facebook? Eu odeio o Felipe Duque. E estão colocando um bocado de coisa bizarra lá, velho. Uma coisa assim, inventando um bocado de mentira minha. Na verdade, criaram sites para me difamar. Velho, professor, o que é que significa isso? Nada, isso aqui não é um chamado, não. Isso aqui é pra gente prestar atenção o que é que está em jogo no Supremo. Será que podem ser civilmente responsáveis as plataformas de conteúdo? Ou vai ter que ter uma determinação judicial? Hoje, o objetivo é te explicar o que é que está em jogo no Supremo Tribunal Federal. É justamente sobre isso, sobre essas situações hipotéticas. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem algum conteúdo difamatório sobre você. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem, nessa perspectiva, uma pessoa que esperou mais de 6 anos para que determinada coisa da internet saia. Por quê? Porque o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele, nesse contexto de regulamentação, ele diz basicamente o seguinte: olha, eu posso responsabilizar sim as plataformas digitais, mas eu só posso responsabilizá-las de acordo com a prévia ordem judicial, se houver descumprimento. E aí, isso aqui que está em jogo é muitas vezes o que as pessoas estão dizendo que é, ora, a liberdade de expressão que está em jogo, ou ora é, de certo modo, uma isenção total das plataformas fazerem alguma coisa. Professor, eu não estou entendendo nada. Essa conversa aí, né, de eu odeio fulaninho, ou melhor, antes de você se posicionar politicamente, professor, que eu não estou me posicionando, na verdade seja dita, eu preciso fazer com que você entenda aqui o artigo 19 do Marco Civil da Internet para você saber qual a importância e o impacto disso. Bom, eu me chamo Felipe Duque, trabalho como procurador da Fazenda Nacional, sou professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica, e antes você vai ter que se inscrever aqui no YouTube, vai ter que comentar aqui o que é que você acha, senão esse projeto não vai para frente. Ele vai parar agora, viu? Então, por favor, me diga aqui o que é que você acha. Professor, o que é que está em jogo aqui? É o seguinte, o artigo 19, ele fala assim, ó, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, então ele eleva a liberdade de expressão, e impedir a censura, ou seja, impedir que, de certo modo, seja removido o conteúdo da internet, o provedor de aplicação de internet, aí ele fala, somente poderá ser responsável de maneira civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, se, após uma ordem judicial específica, ele não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro de um prazo assinalado, tornar indisponível um conteúdo apontado como infringente, ressalvado disposições legais em contrário. Então, o que acontece, tá? A gente tem basicamente aqui um dispositivo dizendo que as empresas Facebook, Instagram, quer que seja, elas somente podem ser responsáveis se primeiro tiver uma decisão judicial falando, olha, esse conteúdo que as pessoas aí estão falando mal de Felipe são realmente muito danosos. Então eu peço para que você, Facebook, Instagram, tire esse conteúdo. Se o Instagram e a rede social não retirar esse conteúdo, aí esse tema, consequentemente, fará com que agora ela seja responsabilizada. Bom, esse artigo 19, ele está em pauta no Supremo Tribunal Federal, ele está sendo julgado, decidido. E o meu objetivo aqui é te apresentar os dois lados, né? Professor, qual seria o grande problema desse artigo 19 para as pessoas que entendem que esse dispositivo é inconstitucional? Veja, trocando em miúdos aqui, é como se esse dispositivo ele falasse o seguinte, olha, somente vai ter responsabilidade das redes sociais se houver uma ordem judicial determinando que se retire um conteúdo e não cumprir. E não, basicamente, delegando a essas redes sociais a possibilidade de supervisionarem o seu próprio conteúdo e tirarem por si só. E se elas não tirarem, por exemplo, né, num prazo razoável, num determinado período, ela mesma vai ser responsabilizada. Então você consegue entender. No fundo, as pessoas que defendem a inconstitucionalidade desse dispositivo, eles falam o seguinte, olha, no fundo, aqui o que a gente tem é como se esse artigo 19 criasse uma blindagem excessiva a essas plataformas, como pontuou o professor Anderson Schreiber, né? Ou seja, nesse caso, por exemplo, que a gente fala que a comunidade era uma comunidade do Orkut, que era eu odeio a Leandra, né, essa primeira professora, era justamente esse dilema entre o direito da personalidade e uma garantia que tinha estabelecido no artigo 19. Então a gente tem, de certo modo ali, argumentos que falam o seguinte, olha, isso faz com que a gente crie essa blindagem excessiva, porque vai ter que esperar uma ordem judicial. E aí, por exemplo, né, o ministro Alexandre de Moraes ele começou a pontuar nas audiências públicas que isso poderia gerar, inclusive, um ônus da judicialização, porque a vítima ela tem que judicializar. Tem que partir do pressuposto que primeiro tem uma decisão judicial e aí depois que essa decisão judicial determina a retirada, essas plataformas podem ser responsabilizadas. Então, de certo modo, ele até falou, olha, eu tenho uma dificuldade, inclusive operacional, de pessoas que criam fake news sobre mim e eu não tenho Facebook, eu não tenho rede social,
e ficam criando perfis falsos. Então é muito fácil para eles fiscalizarem, digamos assim, isso, e não é razoável que essas empresas, conforme diz a AGU, que lucram com toda essa engrenagem, eles permaneçam isentas de responsabilidade legal no que tange a moderação do conteúdo. Então, no fundo, é como se as pessoas que defendem a inconstitucionalidade falassem, olha, vocês têm ônus para isso, têm força para isso, braço, e vocês têm que fazer, sob pena de violar os direitos fundamentais, que esse primeiro é fundamento. Por outro lado, o argumento da segurança jurídica, que são as pessoas que estão ali com amicus curiae, né, feito o Mercado Livre, ele fala, bom, eu preciso que você também me dê, de certo modo ali, uma segurança, né, sobre o que é que eu posso fazer ou não, porque, por exemplo, eu estou intermediando vendas aqui. Se tiver uma venda falsa, eu vou ser responsabilizado? Ou porque a pessoa criou um anúncio de maneira assim ofensiva? Então, ele quer um parâmetro fácil e claro de responsabilidade, porque isso aqui pode implicar, inclusive, a atuação do Mercado Livre. Então, perceba, as pessoas que defendem pela inconstitucionalidade falam que, quando você condiciona a prévia ordem judicial, artigo 19, isso acaba impactando, legitimando uma postura omissa dessas empresas de conteúdo, que são manifestações manifestamente ilícitas, transformando a judicialização numa regra e não numa exceção. E a ideia, obviamente, é dizer, olha, vocês têm capacidade de fazer isso, se vocês lucram com isso, vocês podem fazer. Beleza? Show de bola. Agora, quem defende a constitucionalidade fala justamente no mesmo ponto da segurança jurídica, fala, olha, tem que ter segurança jurídica. Por quê? Porque, e aí eu quero que você perceba, né, e isso são os argumentos ainda da constitucionalidade, eles falam, olha, a segurança jurídica é para que você evite também que haja essas remoções arbitrárias. Eu tenho que ter cuidado, porque a liberdade de expressão, de alguma maneira, ela pode ser aqui, né, infringida, né? Bom, e quais são os argumentos das pessoas que entendem que isso seria constitucional, que não teria nenhum problema? Eles vão dizer o seguinte, olha, há uma segurança jurídica, porque se você transfere para as plataformas que as plataformas elas tirem o conteúdo, isso seria ofender a liberdade de expressão. Aí o Google chegou e falou assim, olha, eu, de certo modo aqui, estou dizendo que a grande maioria da população defende a liberdade de expressão. Esse dispositivo que fala, primeiro, tem que ter uma ordem judicial para eu tirar, isso faz com que eu não se torne um poder moderador. Então você não pode colocar esse ônus para que eu, empresa, né, rede social, por exemplo, queira remover um conteúdo para ser sob pena de ser responsabilizado, porque senão é como se você dissesse que eu tenho o direito à verdade. Eu que tenho que dizer. Então veja que esse debate ele é muito bom, ele é muito importante, porque ao mesmo tempo que você diz que ele tem uma responsabilidade por tirar conteúdos danosos, você está definindo que ele tem, de certo modo, ali poderes para dizer o que é danoso. Por isso que eles argumentam que esse artigo seria constitucional. E já a tese contrária, que diz que é inconstitucional, que é o Ministério Público e a própria AGU, eles falam, não, isso aqui está perpetuando danos irreparáveis à sociedade. A gente não pode, de alguma maneira, dizer que eles não são responsáveis, né, somente se um juiz disser. Veja, eles têm aparato hoje por cobrar dinheiro, seja de pessoas que fazem anúncios, seja às vezes feito eu, por exemplo, eu pago, né, para ter aquele selo lá verificador. Então, eles têm aparato suficiente para poder fazer uma moderação do conteúdo. É claro que a grande questão e o grande debate interessante, e que eu vou frisar aqui, é justamente sobre esse. Se eu vou dar a responsabilidade para eles tirarem um conteúdo antes de ter uma ordem judicial, perceba que no fundo, eu estou dizendo, olha, rede social, você pode definir o que é verdade. Você pode definir o que é uma coisa ofensiva ou não. Você tem que moderar, especialmente, mesmo sem ter uma decisão judicial. E isso é algo que, no fundo, é o argumento das redes sociais, dizer, poxa, esse argumento, ele prepondera, ele faz com que haja aso a maior liberdade de expressão, que é o que o próprio Supremo diz, e que isso previne a censura. Porque se eu ficar moderando tudo, e você, obviamente, se você traz essa responsabilidade para mim, eu vou moderar ele absurdamente, né? Porque eu sei que se alguma pessoa se sentir, digamos assim, desconfiada disso, ela vai entrar com ação de responsabilidade civil contra as plataformas. Então perceba, isso aqui não está em jogo tão somente a rede social Instagram, Facebook, Twitter, tá também sites como Mercado Livre, OLX, pessoas que fazem intermediação e através de um anúncio vem um anúncio ali abusivo. Como é que isso pode ser feito? Bom, essa é uma discussão maravilhosa. Você viu os dois lados da moeda. E agora você comenta aqui e me diz o que é que você acha. Eu agradeço aqui a sua participação. Muito obrigado. Pelo menos eu te aclarei do que está em jogo. É um tema muito quente, muito importante. Tomara que você goste. Comente aqui o que é que você acha. Um grande abraço e vamos lá.